Eu quero ver quem vai sacar de onde que é a skin de hoje. Sejam bem-vindos de volta ao canal, pessoal. E para quem não se inscreve ainda, eu tenho que falar isso logo no começo. Por favor, se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho. Se você gosta do que eu faço aqui no YouTube, essa é a única coisa que eu te peço. Me ajuda pra caramba, mas vamos ao assunto do vídeo. Felipe Neto, um dos maiores e mais influentes criadores de conteúdo aqui no YouTube, se envolveu mais uma vez em controvérsia. Não é novidade. Até porque quando você está no tamanho, no patamar em que o Felipe Neto está, é o tipo de coisa que é praticamente inevitável. Qualquer coisa que você faça vai dar controvérsia. Embora dessa vez é um pouco mais justificado do que o tipo de crítica que geralmente fazem contra ele. Embora as críticas que o Felipe Neto esteja sofrendo dessa vez, na minha opinião, são bem fundamentadas, a situação é tão atípica que se eu for sintetizar aqui em uma frase, parece um absurdo. O Felipe Neto está na mira de críticas da comunidade enxadrista brasileira por ter sido banido do maior site de xadrez da internet. É meio aleatório, né? Mas vamos voltar um pouquinho. O Felipe Neto, ao que tudo indica, tem um interesse em xadrez que vem pelo menos desde 2017, quando ele criou uma conta no chess.com. E a gente sabe disso porque as partidas ficam registradas, ou ficavam, porque a conta dele foi removida, mas já eu chego nisso. Aparentemente inspirado pelo sucesso da série O Gambito da Rainha, que levou muita gente a se interessar, a aprender xadrez ou retornar ao xadrez, o Felipe voltou a praticar o xadrez esse ano com mais afinco. É algo que até eu tive interesse. Eu não assisti a série, mas todo mundo só falava disso, eu vi os memes. Eu sou um péssimo jogador de xadrez. Inclusive, eu tive interesse de melhorar o meu xadrez, porque alguns meses atrás eu namorei uma garota que era muito boa e eu tomava pau dela direto. E aí eu tive vontade de aprender e melhorar, mas eu simplesmente não tenho muito tempo. Como eu só queria ficar bom no xadrez pra parar de apanhar dela no jogo, e a gente não tá mais namorando, acabou que eu perdi a motivação de me dedicar mais. Mas então, o Felipe Neto, pelo que tudo indica, realmente tinha um interesse legítimo no esporte, e ele postava frequentemente as partidas que ele venceu, com claro orgulho, porque é justamente essa expressão que ele usava. Ele botava lá, olha só, tem um tweet que ficou até infame, até eu fiz piadinha com isso, que ele falava, olha esse mate que eu dei nesse turco em apenas 2 minutos, capturando apenas um peão, fiquei orgulhoso. Ele claramente queria compartilhar a vitória, uma vitória bastante habilidosa contra um oponente lá. Eu não entendi a significância dele especificar que o cara é turco. Eu tive a impressão, sendo de fora da comunidade do xadrez, que turcos são conhecidos por ser habilidosos no esporte, talvez grandes mestres do xadrez são turcos, talvez por isso que ele fez questão de explicar a nacionalidade do cara. Não sei se estou viajando foda, me corrijam se eu estiver errado. Uma coisa que nem youtuber precisa dizer é me corrijam se eu estiver errado. Porque vocês vão fazer isso até se eu não tiver. Então, Felipe Neto estava compartilhando essas suas partidas de xadrez no Twitter e tal, claramente orgulhoso do seu progresso. E aí alguém apontou que ele foi subitamente banido do chess.com sob a acusação de falta de fair play, que tipicamente tem a ver com trapacear no jogo. Aí você pergunta, caramba, trapacear no xadrez? Como assim? E aí a comunidade enxadrista brasileira foi investigar, puxaram a capivara do sujeito e descobriu-se o que estava provavelmente acontecendo. De acordo com as partidas que ficam registradas e foram analisadas a exaustão pela comunidade enxadrista brasileira, o Felipe Neto estava tendo jogos medianos, condizentes com seu nível de iniciante, sendo vítima de jogadas assim bem que só pegam iniciante mesmo, tipo o clássico cheque pastor, que é um checkmate de 3 movimentos que precisa que o oponente seja extremamente iniciante. Olha, eu sou péssimo no xadrez, eu jogo literalmente meio que eu só sei o movimento que as peças sabem fazer, eu não sei fazer estratégia, não sei fazer nada. Todas as partidas de xadrez que eu ganhei na vida foi ou porque o oponente era muito inexperiente, eu consegui meter um cheque pastor, ou totalmente por acidente. E aí o pessoal percebeu, analisando as partidas do Felipe Neto que ficam gravadas no histórico do site, que ele foi de jogador inexperiente para fazer jogadas e ter desempenho de grandes mestres. O site analisa, eu vou entrar um pouquinho aqui nos detalhes para que você entenda melhor a situação. É curioso a forma que perceberam que provavelmente tinha algo estranho nas partidas do Felipe Neto no chess.com. Em sites competitivos sérios, e isso é parte do problema, depois a gente entra nesse mérito. Em sites competitivos sérios, existe um mecanismo que avalia todas as jogadas que o jogador está fazendo. Ele pega uma engine, ou engine, trazendo para o nosso português, que avalia o estado atual da mesa. E aí a engine fala, ó, ok, a melhor jogada possível aqui seria essa. E aí ele avalia todas as jogadas que o jogador fez, baseando-se nessa métrica de essa aqui seria a melhor possível. Então você podia ter tipo 100% de aproveitamento, essa era a melhor jogada possível, ou 0.
se o Easy Nobre estivesse jogando aquela partida. Cada partida minha seria 0% de aproveitamento. Então foi estranho que o Felipe Neto estava tendo um desempenho de iniciante, tomando cheque pastor e coisa assim trivial, e disparar subitamente para ter dúzias de partidas consecutivas só ganhando com altíssimo nível de precisão nas jogadas. A comunidade enxadrista brasileira fez uma análise dos jogos e eles concluíram que simplesmente não tinha como ser o Felipe Neto jogando aquelas partidas. Não tem como, porque esse tipo de melhoria de iniciante para nível de Grandmaster em poucos dias simplesmente é inviável. Ou ele estava fingindo jogar muito mal para aparentar que ele teve um salto assim gigantesco, realmente meteórico, ou mais provavelmente não era ele jogando aquelas partidas. O problema é que o Felipe Neto se auto-incriminou postando prints de partida que ele alegava estar orgulhoso, e aí o pessoal foi ver e essas partidas eram as partidas que ele estava jogando com altíssimo nível de precisão. Então não tem mais como dizer que não era ele jogando, né? E aí começaram as acusações de que ele teria usado algum tipo de bot, algum tipo de script, algum tipo de tática tecnológica que estava dizendo para ele as jogadas a fazer, para que ele ganhasse, e então, eu não sei exatamente qual o objetivo, porque a única coisa que ele estava ganhando com aquilo era a autoafirmação de que ele tá foda pra caralho no xadrez. Por isso que ele ficava postando esses prints. Eu ironizei um desses prints com a minha própria piadinha, que tava todo mundo zoando, eu fui fazer uma zoadinha. E aí eu falei, né, ganhei desse... basicamente eu simulei a linguagem que ele usou no tweet dele. Eu falei, olha, vocês vão me perdoar, mas eu fiz essa trinca diagonal num afegão em 2 minutos e só tive que desenhar 3 círculos. Aí logo em seguida eu postei um print de banimento do VAC quando você trapaceia no Steam. Todo mundo entendeu a piadinha. Uma piadinha, né? Não acho que fui perverso contra o cara, não xinguei ele de nada. Foi só uma piadinha, com um meme que estava acontecendo na internet no momento. Eu percebi que o Felipe Neto me bloqueou por causa desse tweet. A gente já não se entendia muito bem, desde aquela ocasião em que eu fui conversar com o Nando Moura. Uma coisa que eu preciso falar aqui, que eu acho que não é muito saliente nessa situação, mas como eu fui acusado por muita gente que eu fui lá na casa do Nando Moura para aparecer e não sei o quê, eu fui na casa do Nando Moura primariamente para pedir que ele parasse de mexer com os meus amigos na internet que ele provocava com frequência. Especificamente Pirula, Cauê Moura, Leon e a Nilce. Criadores de conteúdo excelentes que vocês certamente conhecem. E eu fui detonado por essa galera, não por esses especificamente, mas muitos deles se afastaram de mim, a internet inteira me detonou e tal. Mas sabe o que eu percebi? Eu nunca mais vi o Nando Moura atacando aqueles caras. Você percebeu isso também? Eu nunca tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui, mas tá aí. Pois bem, depois de muitas análises da comunidade enxadrista, muita controvérsia, pessoas a favor do Felipe Neto, pessoas contra, o Felipe Neto, o próprio, finalmente veio e explicou o que estava acontecendo. Ele fez uma thread gigante, acho que 15 tweets, e ele explicou que era o seguinte: ele estava praticando xadrez, ele tem interesse no esporte, e ele tinha um professor, que ele não especificou quem era, que tinha convencido a ele que a melhor forma de aprender era ele compartilhando a sua tela com ele e ele indo fazendo um coaching, tá ligado? Dizendo, olha, que tal você fazer? Ele não dizia, de acordo com a versão do Felipe Neto, o que fazer exatamente. Ou seja, o Felipe ainda queria um pouco de mérito daquela acurácia de 99% por partida em dúzias de partidas consecutivas, mas tudo bem. Ele falava que ele só dava dicas, dava pistas, olha, você já... E aquela peça lá? E se o cara fizer isso aqui, o que você faz? E aí ele ia lá e, se inspirando nesses conselhos do professor, ele dava suas jogadas. Ele afirma, acho que repetidamente na thread, que ele não tinha nada a ganhar com isso, o xadrez é apenas um hobby para ele, o que é contradito imediatamente pelos prints dele, mostrando muito orgulho de ter vencido essas partidas com esse auxílio aí que ele está descrevendo, né? Então, essa conta não bate. Dizer que ele não estava ganhando nada com aquilo não bate, porque uma coisa ele estava ganhando, que era o orgulho pessoal de aparentar para milhões de fãs que ele era agora um exímio enxadrista. A parte que eu achei mais assim, vencer, ele fala nos tweets dessa thread, né, se explicando, dando a sua versão dos fatos, que que perder ou ganhar partidas não traz absolutamente nada para ele, o que é simplesmente não parece condizente com os fatos. Me parece muito que ele estava perdendo, e aí se impacientou e decidiu usar algum método que então invertesse esse quadro. Então era óbvio que perder o estava incomodando, a ponto dele usar uma tática desonesta, porque o que ele descreveu continua sendo desonesto, a gente vai chegar já nisso. E aí, quando ele ganhava as partidas, ele ficava postando, se descrevendo como orgulhoso. Uma vitória que não é
de mérito intelectual dele. Então, não bate com os fatos essa explicação que ele deu. O mais estranho da explicação dele é porque, como eu falei, continua sendo desonestidade. Se você está num site sério, de competidores sérios, competindo contra pessoas que estão ali tentando melhorar o seu ranking na comunidade, e aí você está usando métodos externos para ganhar as partidas, com altíssimo nível de acurácia nas jogadas, sendo você tendo instalado pessoalmente o bot que está fazendo isso, ou uma pessoa que do seu lado te dizendo o que fazer, das duas formas é desonesto. É como se eu fosse numa partida de Magic e tivesse alguém do meu lado olhando a minha mão e falando, não, faz isso, faz isso. Seria igualmente desonesto. Se você faz isso num jogo single player, para treinar, é outros 500. Mas se você está fazendo isso contra jogadores reais, num site sério, competitivo, com ranking, me desculpa, Felipe, mas até a explicação que você deu continua sendo desonestidade. O que ele admitiu. Para ser justo, ele admitiu que ele agora percebeu que essa tática não é exatamente muito honesta. Ele admitiu que foi burro, foi as palavras dele, coisa que nem eu chamei. Eu achei que era estranho. A minha visão de tudo que aconteceu é que é estranho que um cara que é milionário, ele é extremamente bem sucedido. O Felipe Neto é um cara que ganhou na vida, como eu já falei em outro vídeo aqui, em quase todas as métricas que você possa imaginar. Ele é um cara jovem, ele é bonito, ele é rico, ele é admirado por muitas pessoas, ele é extremamente influente em uma esfera mais séria, que é a política. Ele é um cara que deu muito bem na vida. Então, pra mim, é muito esquisito que ele queime a sua própria reputação com algo tão aparentemente trivial, como trapacear no xadrez. O pior ainda é que ele explicou que esse cara que ele tava, que sacaneou ele, era um professor de xadrez que convenceu a ele que esse é o método real de praticar, e aí o Felipe Neto foi ingênuo e não parou para pensar que ele estava realmente prejudicando outros profissionais sérios do esporte. E aí ele fala que não, aí agora que eu percebi que o cara estava fazendo era desonesto. É muito estranho para mim que precisou a sua conta ser banida para você entender que alguém te dando dicas num jogo intelectual... Mano, essa desculpa não cola, cara, não cola. É como eu instalar o Wall Hacks e Aim Assist no CS, aí eu vou jogar no Steam, em servidores competitivos, ranqueados, aí eu ganho com altíssimo, tipo, cada tiro é um headshot, 99% de acurácia. Eu posto o print do placar dizendo que estou orgulhoso. E aí quando a minha conta é banida, eu falei, pô, gente, eu não sabia que nesse cenário mais competitivo, você tem que depender apenas do próprio skill. Eu achei que eu podia ter algum tipo de ajuda. Não cola, cara, não cola. O pior é que, como era publicamente sabido que o professor do Felipe Neto era o marido da blogueira feminista Lola Aronovitch, de Fortaleza, inclusive minha conterrânea, que inclusive defendeu o Felipe Neto publicamente, disse que não acreditava que ele estava usando qualquer tipo de método desonesto, porque o seu marido está dando aulas para ele, o marido dela é notoriamente um cara que é muito bom no esporte, então ela falou, não, eu acho que ele está jogando bem mesmo, meu marido está dando aula e a gente percebe que ele está melhorando, e o que é provavelmente verdade, eu não acho que a Lola ia mentir em prol do Felipe Neto. O pouco que eu conheço dela, eu confio nela. Só que aqui está o problema. De acordo com a versão dos fatos do Felipe Neto, existia um outro professor, ele achou aparentemente que um professor só de xadrez não era o suficiente, ele foi e contratou um outro, e esse outro professor anônimo estava lá ajudando o Felipe Neto a, trocando em miúdos, ganhar de oponentes do chess.com usando uma tática ilegal. Por isso, o banimento. Apesar de não ter acusado o marido da Lola, para muita gente que a viu defendendo publicamente, que sabe, como era o meu caso, que ele era o professor do Felipe Neto, até o momento o único onde se sabia, eu vi a thread e falei assim, mano, ele tá realmente jogando o marido da Lola debaixo do ônibus, assim, tipo... E aí o pessoal falou, não, Izzy, ele é outro cara, é outro cara. Eu falei, ok, menos mal. Mas eu vi a Lola tendo que defender o seu marido nas redes sociais, e aí eu vi que essa brincadeira do Felipe Neto, basicamente a minha visão é a seguinte, no afã de poder mostrar na internet que ele é foda no esporte, ele prejudicou o ranking de vários outros jogadores, ele prejudicou, ainda que parcialmente, a carreira de um professor sério no esporte, embora, para ser justo, muitos colocaram o contraponto de que a carreira do professor, marido da Lola, pode até melhorar, porque muita gente agora sabe que ele é professor e vai certamente o procurar para aulas, então tem isso também. Dois lados para se avaliar. Mas quando eu penso que a situação foi tão grande, e tipo, o cara foi banido, e aí vários enxadristas tiveram que se posicionar, e aí foi uma mó polêmica, e aí potencialmente pode ter prejudicado a carreira do marido da Lola também, a gente não sabe. No mínimo, tá causando uma chateação, porque a Lola tá tendo que defender o marido publicamente na internet, quando ela estava defendendo o Felipe Neto. É uma cagada tão grande só porque o cara queria postar print de vitória de xadrez no Twitter. Eu fico me perguntando como é que um milionário, um cara jovem, em forma, bonito, rico, empresário bem-sucedido,
Tipo, ele é um dos maiores líderes da plataforma em que ele... Tipo, na indústria em que ele atua, ele é um dos maiores, se não o maior líder brasileiro. E ainda assim, ele põe a reputação em risco pra fazer algo ilegal no joguinho, pra poder postar que venceu o turco em 2 minutos. Eu não sou psicólogo, então eu não posso aqui fingir que eu entendo, eu vou dar um diagnóstico aqui do cara, não sei. Eu acho que o Felipe Neto é um cara ruim, um cara terrível, Não, eu não acho isso. Eu realmente não entendo, eu não entendo. E eu rejeito também as pessoas que... Essa é a conclusão imediata. O cara é um canalha, filho da puta. Não acredito nisso não, cara. O cara não é um super vilão. Eu acho que ele tem uma necessidade absurda de aprovação. Eu acho. Eu sei pessoalmente que ele tem uma dificuldade muito grande de admitir os erros, assim, simplesmente de peito aberto. Eu lembro daquela situação em que o governo publicou o novo slogan de turismo no Brasil, que era Brasil, Visit and Love Us. E aí ele estava convencido de que esse Love Us pode ser interpretado como Love US, ame os Estados Unidos. E eu expliquei para ele, muito pacientemente, com muita educação, que ele está interpretando erroneamente. Eu expliquei o motivo gramatical de por que aquela interpretação está errada. E ele me respondeu de uma forma bastante ríspida. Eu fiquei até surpreso. E aí eu vi que ele estava respondendo dessa forma professores, que talvez tenham até mais capacidade do que eu que corrigir o seu inglês, e ele não estava aceitando de maneira nenhuma. Eu tive que postar aquilo no meu Twitter em inglês, e aí todos os gringos que me acompanham unanimemente falaram que a interpretação dele estava errada. Eu mostrei isso para ele e ainda assim ele não conseguiu. Ele achava que não está ambíguo ainda, então ele tem uma dificuldade muito grande. Eu penso talvez que o Felipe Neto ele tá há tantos anos acostumado a ser um grande líder no que ele faz, que se tornou difícil ele não ser a pessoa mais inteligente na sala, em qualquer contexto que ele esteja. O padrão dele já é ser o cara mais foda, porque ele é, em muitas métricas, um cara foda. Então vão dizer que eu tô passando pano pra caralho pro cara, certeza que eu sei. O YouTube é foda porque se você bate de forma mais incisiva na pessoa, vão dizer que você tá se aproveitando, tá sendo maldoso, quer aparecer e tal. E aí se você tenta levar com um toque um pouco mais humano, vão dizer que tá passando pano, porque é seu amiguinho, porque é do seu lado político, então, enfim. Meu ponto pra concluir esse vídeo é o seguinte: teria sido muito mais fácil, eu acho, ele admitiu que eu penso que é provavelmente a real. Ele simplesmente cansou de apanhar no xadrez e queria um desempenho um pouco melhor para poder postar no Twitter. Eu não consigo compreender a psicologia de alguém que usa um método desonesto para ganhar num negócio trivial e aí decide se vangloriar daquilo publicamente. É meio esquisito para mim, eu não sei. Eu acho que... Não sei. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Pô, eu sou péssimo no xadrez, eu devia aprender. É isso aí, o gambito do influenciador. No final das contas, não deu muito certo. Irmão, quando a Netflix botar lá o Gambito do Planinauta, do Magic, aí vai ser o meu momento. Faz uma série de Magic aí, o Netflix, por favor, nunca te pedi nada. Quer dizer, eu pedi pra vocês abaixarem o preço quando eu tava... Faz uma série de Magic aí, o Netflix, por favor, nunca te pedi nada. Faz propaganda de graça, você sabe que eu vou fazer propaganda de graça.